maravilhosa, meus amores! Opa, peraí! Bem-vindos a mais uma live nesta página maravilhosa. Hoje, segunda-feira, dia de alta frequência para prosperar, porque a gente começa a nossa semana com a frequência lá no alto aqui. E hoje, o que a gente vai conversar nessa live? Nós vamos falar sobre os pensamentos que você evita ter podem estar ajudando a diminuir a sua prosperidade. Já parou para analisar isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje nessa live de alta frequência para prosperar, para te ajudar a se alinhar com o que você merece da vida. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero comentar algumas coisas, porque eu sempre abro para mostrar para vocês o que anda acontecendo, trazer as novidades do que está acontecendo no mundo de Pérola. E eu queria falar com vocês que esse tema ele surgiu justamente de um evento que eu fui no final de semana, porque eu sempre estudo muito, me dedico muito para me aprimorar, para trazer o melhor para as minhas mentoradas. Então, eu sempre trago muita coisa nova, sempre estou envolvida nessas questões de alinhamento energético, alinhamento de prosperidade, para fazer o melhor para a minha vida e passar para as minhas mentoradas que querem prosperar com mais leveza. E o que tem acontecido? Nesses últimos dias eu estou no tratamento coletivo de prosperidade que eu faço em todo o portal. Todo portal, que é todo dia repetido no mês, começa um tratamento de 15 dias com um grupo seleto, onde a gente fica alinhando a prosperidade, né? É um grupo onde todos os dias eu envio uma energia de alinhamento e uma consciência. Porque a gente precisa alinhar não só a nossa energia, mas a nossa mente, os nossos comportamentos, que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje aqui com vocês. E a gente está nesse processo de trazer dia a dia uma consciência, uma microação para se alinhar com a prosperidade. E tem sido muito interessante. Muito interessante também avaliar que você realmente está disposto a fazer o que tem que ser feito para prosperar? Oi, Terezinha! Que bom que tá aqui. Tava falando do grupo de prosperidade agora. Bom que você chegou. Porque eu vejo pessoas que estão ali interessadas, estão fazendo todo dia. E tem outras que não estão tão alinhadas. E tá tudo bem, cada um no seu momento. Mas é a gente entender que a gente vai prosperar à medida também do que a gente se alinha com isso. Com o tempo que a gente se dedica para a prosperidade. Que a prosperidade, ela é um alinhamento. Então, se você não está se conectando com a prosperidade, não tem como ela voltar para você. É uma conta. Como eu gosto de falar, o universo ele é matemático. Então, vai retornar para você da forma como você está investindo. Se o retorno desse investimento ainda não chegou, é porque existe algum bloqueio que precisa ser visto, tá? Boa tarde! Então, a gente tem que trabalhar sobre isso com seriedade, falar a realidade dessa questão. E uma das coisas que a gente tem que fazer é sim as limpezas energéticas. Boa tarde, Selma, sua linda. É a gente cuidar das nossas limpezas mentais, emocionais, energéticas, espirituais e o alinhamento físico. É fundamental a gente fazer isso para prosperar. Então, se você ainda não está no nível de prosperidade que você quer, você está alinhando essas questões? Porque é importante. No tratamento de prosperidade, uma das coisas que eu faço é trazer essas consciências dos pequenos alinhamentos que a gente pode fazer no dia a dia, que fazem toda a diferença. Porque não são as grandes coisas que fazem as diferenças, mas as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia que constroem ou destroem a nossa prosperidade. Por quê? O que está invisível que você não está cuidando? Uma das coisas é a energia. Tem algumas pessoas que entraram no meu curso que eu ensino como você cuida e limpa a energia, que é o reiki de limpeza de entidades negativas. Tem pessoas que estão fazendo esse curso, né? Pessoas que estão cuidando, aprendendo a cuidar da energia, porque se você não cuida, não afasta da tua energia o que não te serve mais, tudo fica ali. Só que por onde tudo começa? Como uma porta de entrada inicial para a gente entender? São os nossos pensamentos. O que a gente pensa, ele acaba mostrando muito como a gente leva a vida e o que a gente recebe da vida de volta. E uma coisa que as pessoas não entendem é que os pensamentos, principalmente os pensamentos que a gente reprime, que a gente julga, que a gente não quer ter, que a gente pensa e fala, não vou pensar nisso, eles definem muito o porquê que a nossa vida não está da forma como a gente gostaria. Eu estava analisando muito isso nesse final de semana. Esse foi um final de semana incrível, gente. Eu não sei o que vocês acompanham. Eu acompanho muitos profissionais de desenvolvimento pessoal. E uma das palestras que foi desse evento, que foi Strike Experience, que eu fui nesse final de semana, foi uma palestra da Elaine Eurives. Num evento super seleto, um evento maravilhoso com 100 pessoas. A gente estava com uma palestrante tão incrível quanto a Elaine Eurives, trazendo pra gente esses conceitos pra gente se alinhar com a prosperidade dentro do nosso trabalho. E uma das coisas que ela falou
que faz que eu me identifiquei muito, porque é o que eu acredito muito é que as pessoas muitas vezes não prosperam porque elas não se conhecem, elas não sabem como elas funcionam. Então, quando você não sabe como você funciona, o que é bom pra você ou não, o que você verdadeiramente acredita ou não, enfim, quando você não sabe muito bem fundamentado quem você é, como você se comporta, as coisas começam a travar. E uma coisa muito importante que a gente tem que entender para se conhecer verdadeiramente são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles dizem muito sobre a gente, sobre quem a gente é, o que a gente está aceitando, o que a gente não está aceitando. Principalmente os nossos pensamentos sobre a gente, mas os nossos pensamentos sobre o outro também. O que você sente vergonha de pensar? Até sobre você. O que você sente vergonha? Que você olha e você fala, eu não devia estar pensando isso. Que vergonha que eu tenho. O que você sente? Porque isso... E o que esse pensamento gera em você, fora a vergonha? Porque isso diz muito do porquê que a tua vida tá como tá. Por exemplo, tem pessoas... Tchau. Tô me despedindo, gente. Tem gente, a gente conversa. Família é importante. Família pra mim é muito importante. Então, se vai acontecer alguma coisa, tem um recado, eles dão pra mim antes de... Mesmo que eu esteja em live, porque é sobre isso. Mas qual é a questão aqui? Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que se irritam com pessoas que são muito alegres, muito felizes. Porque, acha que é falso, acha que fica irritado. Mas deixa eu pensar, por que pessoas felizes te irritam? Se você é desse tipo de pessoas. Daí você pode falar, não, Perola, porque eu acho que é falso. E por que você acha que ser alegre muito tempo é falso? Porque você não está conseguindo fazer isso na sua vida? E por que você não está conseguindo fazer isso na sua vida, sustentar essa alegria? Deixo no ar. Eu não estou falando que você tem que ser alegre o tempo todo, entenda. Mas o teu pensamento, o seu julgamento sobre uma pessoa, ele diz alguma coisa ao seu respeito. Tem pessoas que, por exemplo, se irritam com pessoas muito alegres. E muitas vezes elas se irritam porque elas não conseguem sustentar alegria e vibração e entusiasmo pela vida. E elas não conseguem, por isso pessoas que são alegres a irritam, porque mostra pra ela o que ela até no íntimo dela gostaria de viver e não consegue sustentar. Só que se você está nutrindo um sentimento ruim sobre algo que você gostaria de ter, você afasta da sua vida porque o universo entende que você não quer. Por que muita gente, já parou pra pensar, por que muita gente fala que quer dinheiro, mas tem raiva de quem é rico? Se você quer dinheiro e você pensa que rico são pessoas horríveis, que rico é fútil, que rico não presta, entre outras coisas, por que você acha que você vai conseguir ser rico algum dia na tua vida? Você não vai. Porque o teu pensamento tá te levando para um caminho de que ser rico é ruim. Se ser rico é ruim, como é que você vai se alinhar com isso? Principalmente se vamos colocar que pra você, toda pessoa que enriqueceu é corrupta. Toda pessoa que tem muito dinheiro é corrupta. Se pra você toda pessoa que tem muito dinheiro é corrupta e você tem o valor que você é uma pessoa honesta, como é que você acha que você vai sustentar ser rico? Não vai, porque vai brigar com o teu valor de honestidade. Então você não vai aceitar enriquecer. Você vai se sabotar porque não concebe. Não concebe. Você entende isso? É matemática, gente. Se você não gosta de rico, como é que você vai ser rico? Não casa. É a mesma coisa que... É como se você tivesse... Você quer ser uma coisa que você abomina? Não vai acontecer. Por isso você tem que entender. O pensamento que você está tendo ou o pensamento que você está suprimindo, ele pode ter sido a semente que está sendo plantada que te afasta da prosperidade. Porque ele é um combustível. Então, observe o que você está pensando sobre você, sobre a tua vida. Eu vou dar um exemplo pessoal, tá, gente? Eu postei um vídeo na semana passada falando sobre a questão, foi no sábado que eu fiz os stories e depois eu desci ele pro feed, falando sobre mim. Por quê? O meu trabalho, para quem conhece ele mais profundamente, é uma coisa que eu não trazia tanto nas redes sociais, mas era muito óbvio para os meus clientes. O meu trabalho tem um lado espiritual muito forte. Muito forte. Eu trabalho com alinhamento para prosperidade, limpeza energética, amo um tarô, quem me conhece sabe disso. Eu trago o tarô como alinhamento de autoconhecimento, muitas vezes. Só que o que acontece? Durante o meu trabalho, eu entendo espiritualmente o que está desalinhado na vida da pessoa.
Principalmente nas mentorias. Quem está na mentoria, eu faço um ajuste fino da parte espiritual do que está travando. E às vezes o que acontece? Eu com tarô, ou até mesmo de forma direta, vem mensagem da espiritualidade para eu ajudar aquela pessoa a se alinhar. Para ajudar aquela pessoa a voltar. Olha, essa aqui é a rota e você não está olhando para isso. Então, para trazer a pessoa de volta para o eixo dela, a espiritualidade vem e traz. Só que o que acontece? Eu tinha vergonha de falar sobre isso. Por quê? Porque eu tinha vergonha do que iam dizer, do que iam pensar, do que se podiam me julgar. Então eu trabalhava com isso. Não é segredo pra ninguém, isso não é um segredo. Tanto é que as minhas clientes me indicam para outras clientes por conta disso. Porque a gente faz um ajuste cirúrgico, um ajuste fino. Só que eu não gostava de falar isso nas redes sociais porque eu achava muita exposição. Só que o que acontece? Eu tô sabotando, porque isso é quem eu sou. Eu posso estar com medo de você me julgar, de você não me amar, do que for, mas eu estou sendo incongruente com quem verdadeiramente eu sou. Eu posso estar sendo, mas eu ainda estou escondendo. A minha atitude esconde a minha verdade. Se eu acredito em algo, mas o meu comportamento está desalinhado, eu não vou prosperar. Se o meu pensamento não está alinhado com o sonho que eu quero viver, eu não vou prosperar. Estão me perguntando aqui, estou para baixo, tem feitiço na minha vida? Não tem como eu saber sem uma consulta. Sinceramente. Eu não trabalho com esse tipo de coisa. Essas coisas no ao vivo, gente, é muito complexo. Vocês têm que entender que, esse tipo de trabalho, quem faz esse trabalho a sério, a gente tem que sentar, ver com a pessoa como ela está, porque as pessoas acham muito, eu tô sobre feitiço, e a maioria das vezes não é nada disso. Muitas vezes é a pessoa que não está cuidando direito da energia, tá com a energia baixa, tá com o pensamento no lugar que não é pra tá desfocada dela mesma, só que cada caso é um caso. Nem tudo é, alguém fez alguma coisa pra mim. Não, às vezes é você que tá desalinhado de você mesmo. Então você teria que passar por uma sessão pra gente avaliar como você está. Porque como eu entrei aqui falando, gente, prosperidade, ela é um alinhamento. Então, você pode estar, o físico pode não estar equilibrado, o emocional, o mental, a emoção, o espiritual. Mas as pessoas, muitas vezes, ou acham que tudo é físico, ou acham que tudo é espiritual. E não é assim que funciona. A gente tem que entender no momento que você está vivendo, o que está acontecendo. Então, quem quiser ter uma noção melhor do momento que está vivendo, passa por uma sessão diagnóstica. Vocês podem me chamar no privado, a gente conversa e a gente alinha. Porque tem muita gente que acha, é alguma coisa. Não, é você. Você que está desalinhado de você mesmo. E tem gente que acha, não, é a minha atitude. E não, tem um bloqueio espiritual. Só que tem que passar por uma avaliação. Não é assim, eu vou ler uma frase e vou descobrir. Não, gente. Precisa de uma análise, precisa de trabalho, precisa de cuidado. Cuidado com os profissionais que vocês encontram. Por isso é um dos motivos pelo qual eu demorei muito para falar da espiritualidade no ao vivo. Porque tem muita gente que trata espiritualidade de forma banal, como brincadeira. Isso é coisa séria. Trabalhar com espiritualidade, você escolher alguém que vai te ajudar a trabalhar com espiritualidade é coisa séria. Porque você tem que procurar um profissional que vai sentar com você e vamos ver o que está acontecendo com você. Não é assim, que nem fritar pastel, que nem o pessoal acha, que nem abre uma cama. Não, a gente tem, se é um trabalho sério, a gente vai sentar com você, vai fazer um diagnóstico, vai entender o que está acontecendo. Daí a gente vai analisar a tua energia, não é assim, eu vou sentar, não. Se você quer verdadeiramente, que bom que você gostou, se precisar, me procura, Ana. Se precisar, me procura. Se vocês querem um profissional sério, querem resolver de verdade, conversa no privado, porque lá a gente vai entender caso a caso. Por isso que eu falo, o meu trabalho é muito personalizado. Ele é um trabalho para quem quer verdadeiramente sentar e entender. O que está acontecendo comigo? Eu quero chegar ali. O que eu tenho que fazer para chegar ali? O que precisa alinhar? Então, se vocês querem passar por este processo, me chamem. Mas tenham essa consciência, eu trouxe isso para vocês terem consciência, cuidado, porque aqui vocês vão achar profissionais de todos os tipos que vão abrir, vão falar de espiritualidade com vocês, e tem profissionais sérios, mas tem pessoas que não são. Eu já ouvi casos muito complexos de pessoas que, por ingenuidade, acreditaram em pessoas e acabaram desestruturando a vida, viraram dependentes. Teve pessoas que chegaram para mim e falaram, eu tô desacreditada. Porque a pessoa foi me ajudar e ela estava agindo de má fé. Eu percebi que ela estava agindo de má fé, mas até eu perceber, meu Deus,
foi um problemão, causou sérios problemas na minha vida. Então, dependendo de quem você procura, piora a sua situação. Então, cuidado com as perguntas que vocês fazem aqui. Porque vocês podem estar trazendo também informação para pessoas erradas na vida de vocês. Conectando com pessoas que não vão te ajudar e vão se aproveitar do teu sofrimento. Eu tive muito cuidado para trazer esse assunto aqui, porque eu sei o que isso acarreta. Então, procure um profissional sério, conversa com ele no privado, pergunta a opinião, avalia de forma séria. Oi, Estrela Jun, que bom que você está aqui. Sempre a tempo. E por que eu estou trazendo isso? Isso faz muito coerente. O que você está pensando? Qual é o foco do teu pensamento? Vocês entendem o que eu quero dizer? O teu foco do teu pensamento está onde? Deixa eu ver aqui o pessoal comentando. Nas terapias, como em qualquer área, há quem não esteja de boa fé. O impacto é maior nessas áreas terapêuticas. Verdade. Tem gente que age de má fé? Gente, tem bastante, tá? Mas também tem muita gente boa que sabe o que está fazendo. Mas é alguma coisa de cuidado. São detalhes. São detalhes, gente. Vocês têm que entender. Um bom profissional, ele vai querer saber sobre você. Ele não vai te passar um preço simplesmente e vai falar, não, meu trabalho é tanto. Você pode me procurar a hora que for, eu vou falar pra você o que está acontecendo. Eu não posso te falar, vamos fazer isso sem conhecer o teu caso, sem entender o que você está passando. Não tem como eu fazer isso. Porque cada ser humano é único. E por isso que às vezes você e seu amigo têm o mesmo problema, mas a forma de resolver é diferente. Porque, o problema, vamos supor que é o dinheiro que não está entrando. Mas por que o dinheiro não está entrando? Às vezes não está entrando no seu caso porque o teu pensamento está muito negativo. Você está focado na falta. E no teu amigo não está entrando porque ele está com medo de, se ele ganhar mais dinheiro, a família dele não vai mais amar ele, ou a família dele vai pedir dinheiro para ele. E ele não quer dar. Você entende que o problema é o mesmo, mas a raiz é completamente diferente? Então, cada caso tem que ser analisado individualmente, com cuidado e com respeito que você merece. Não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que alguém que pare e olhe para você e veja, entenda o teu caso. O que está acontecendo com você. Sabe? E tudo começa no pensamento, porque tudo começa como você vê. O que você crê? Quando eu falo em alguma coisa como essa, o que você pensa? Você pensa, por exemplo, que nossa, é exagero? Você pensa que tá certo? Você pensa que tá errado? E eu não tô falando que eu tô certo e que eu tô errado. Eu tô falando no que eu acredito. Porque é assim que eu trabalho. Mas vocês entendem que tudo começou em quê? No que eu acredito. Eu acredito que qualquer pessoa tem o direito de ser atendida de uma forma exclusiva, específica, pra gente chegar na raiz do problema. E não pra gente ficar dando volta. Mas tem gente que acredita que não, é bobagem, a gente pode fazer um tratamento e vai resolver. Mas é isso que a gente tem que entender. O pensamento direciona o caminho. Ele é o primeiro passo para o caminho. E quando esse pensamento ele está focado em, por exemplo, eu não sou capaz, eu não consigo, é muito difícil, as coisas vão travando, gente. As coisas vão travando. Por isso que a gente tem que analisar, e principalmente quando você é uma pessoa que já está no caminho de se alinhar e você tem pensamento negativo, você fica com medo de ter pensamento negativo, aí é um cuidado muito grande que você tem que ter, porque pensamento negativo não é para ser temido ou não é para ser suprimido, é para ser, eita, eu tive um pensamento negativo, o que está acontecendo? Por exemplo, você é uma pessoa que você sabe que você não pode julgar o outro, mas você vê uma pessoa fazendo algo que você fala, não acredito que fulano fez isso. Você tá julgando aquilo. Só que daí você se sente culpada, você se sente o pior ser do mundo, porque você tá julgando, porque você tá apontando. Para, calma, é normal, você é um humano, você vai julgar. Não existe um ser humano que não julga, gente. Eu não julgo. Mentira, isso não existe. A gente vai julgar, porque isso faz parte da condição humana. Julgar é comparar. Nós funcionamos assim, nós comparamos as coisas. O que a gente não pode é manter esse julgamento. A gente vai lá e fala, calma, respira, cancelado. Ou você vai limpar isso em você. E você vai entender, eu julguei por conta disso, mas acabou. Não vou, por exemplo, traição. Traição é uma coisa que a gente julga muito.
Só que no fundo eu sei o que aconteceu naquela história. Não, e mesmo que eu sei o que está se passando naquela ação, não sei. Então isso não é problema meu. Então primeiro eu limpo, eu falo, ok, calma, Pérola, você cometeu esse julgamento, tudo bem. Agora limpo, faço as minhas técnicas de limpeza, harmonização emocional, porque às vezes dá raiva, as outras coisas eu limpo. E eu deixo cada um responsável pela sua história e acabou. Mas não é fingir que isso não aconteceu. A maior parte das pessoas desalinham do caminho da prosperidade porque vem um pensamento negativo, vem uma emoção negativa, ela quer suprimir aquilo, quer fingir que não existiu. Por exemplo, a raiva. Ai, não, eu não posso sentir raiva. Não, daí esconde a raiva embaixo do tapete. Eu já falei da raiva várias vezes aqui, porque a raiva é uma das coisas que as pessoas mais evitam sentir. Raiva, vergonha, medo, as pessoas querem fingir às vezes que não existe. Daí coloca pra baixo do tapete. Só que isso não resolve o problema, isso só esconde. É como se tivesse um alarme tocando. Um sentimento ou um pensamento suprimido, gente, é como se tivesse um alarme tocando. E você fala, não quero ouvir isso, não quero. Daí você tapa o ouvido, só que você continua ouvindo. Daí o que você pega? Aí tem um quarto lá no fundo da casa, eu vou pegar esse alarme, eu vou tacar naquele quarto e eu não vou ouvir mais. Você fecha o alarme dentro daquela porta, só que o alarme continua tocando. Ele não vai parar só porque você não tá olhando pra ele. O sentimento e a emoção, elas vão continuar parando, até que uma hora esse barulho, mesmo com a porta fechada, vai começar a te incomodar, mesmo você não querendo olhar. E vai chegar um momento que aquilo vai ser tão forte que você vai perder o controle. Uma emoção suprimida e um pensamento suprimido, ele funciona assim. Ele funciona como tipo, eu não quero ouvir, eu vou colocar, não vou ouvir. Você finge que não tá ouvindo, mas ele continua soando. Mentalmente, conscientemente, às vezes você nem tá focando, mas no inconsciente ele tá vibrando em você. Até que vai chegar uma hora que ele vai ser tão insistente que você perde o controle, que é aquele momento, por exemplo, nada demais aconteceu. Alguém falou um A pra você a mais e você perdeu o controle. E você fala, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, eu perdi o controle, mas não teve nada demais. Mas é porque não foi aquilo que foi dito, foi a junção de tudo que você passou que te deu raiva, que você não olhou. E aí explodiu. E os pensamentos é a mesma coisa, tá? Porque, por exemplo, se você é uma pessoa... eu falo muito daqui da síndrome da boazinha, que é quando você tem a necessidade de agradar muito as pessoas, por exemplo, para ser amada. E aí, o que acontece? É aquele sentimento de desagradar. Aquele medo de não dizer não. E aí, o que você faz com esse medo? Às vezes fala, não, eu vou cuidar. Aí você suprime isso. Você, não tô sentindo, não quero sentir isso. Não quero pensar. Só que chega um momento que você tá tão frágil que aquilo te destrói. Ou você acaba fazendo uma atitude, fazendo um ato que você não faria, porque aquela sensação de pressão em você é tão grande que você comete uma bobagem. E aí você desalinha de tudo que você estava querendo fazer, porque você foi dar voz a um instinto. A gente tem uma carta no tarô que chama Temperança. Deixa eu ver se eu acho ela aqui pra vocês no meu baralho. Pera aí. Eu gosto muito de usar o tarô no meu atendimento e às vezes eu sinto de trazer ele aqui pra dar analogias. Eu acho muito legal. Eu tô com um baralho aqui. Achei. Não sei se vocês vão conseguir ver que esse é o meu baralho de símbolos. A temperança, essa cartinha aqui. É essa aqui, ó. Ela é um anjo que equilibra dois copos, que é o da racionalidade e da emoção. E ela, quando ela vem, ela pede o quê? Tenha paciência, tenha calma, equilibra o que você tá sentindo. Não vá muito pro emocional, não vá muito pro racional. Equilibra isso para que a vida possa fluir. Não é um, não é o outro, é o meio do caminho entre os dois. E para prosperar, é isso que a gente tem que fazer diariamente, é a gente ficar entre a razão e a emoção, como eu equilibro, como eu vou navegando nesses dois. E não é ficar em um só ou no outro, é ouvir os dois lados e saber como você lida com eles. Só que o que as pessoas fazem? A maior parte das vezes elas querem pegar a emoção delas, tacar a emoção como eu falei, numa porta, num quarto escuro que não vai ver, pegar o pensamento negativo, tacar nessa porta que ninguém vai ver e ficar só com o bom. Só que isso é desequilibrar o sistema. E aí as coisas saem do controle. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui.
aquilo que eu chamo de espiritualidade tóxica, tá falando anterior. Parece que para evoluirmos espiritualmente não podemos ter sentimentos mais densos enquanto estivermos na terceira dimensão. Eles fazem parte, acolher. Exatamente isso. As pessoas falam que para você prosperar, para você ser feliz, você não pode ter sentimento negativo, você não pode se estressar, você não pode sentir raiva, você não pode sentir inveja, você tem que virar o Buda iluminado, você tem que ser como Jesus, e eu não tô falando que não é para você buscar isso. O que eu tô falando é que você é um ser humano, como ser humano, na tua condição humana você vai julgar, você vai sentir raiva, você vai sentir inveja, você vai sentir tudo isso. A tua responsabilidade é o quê? Você sentiu isso, o que você faz com isso? Você vai deixar que isso te corroa? Ou você vai fazer... ou você vai trabalhar isso? Se é pro tarô, deixa eu ver aqui quem perguntou. A Clara, pro tarô eu não respondo pergunta ao vivo, tá, Clara? Eu tava até comentando sobre isso. Esse tipo de trabalho, eu faço essas coisas tudo no privado. Porque já aconteceu de fazer casos que eu trago coisas que expõem muito as pessoas. E elas se sentem extremamente incomodadas. Então, eu falo, todas as minhas consultas é tudo no privado, porque o meu baralho não fala o que você quer ouvir, ele fala o que você precisa. E às vezes são verdades duras. Então, todo tipo de trabalho que eu faço desses trabalhos mais individualizados, eu faço lá fora. Você pode me chamar, clica no link da bio ali e a gente conversa, que aqui eu só faço coisas gerais mesmo, que é pra todo mundo e não expõe ninguém. Clica lá no link da bio, WhatsApp, porque eu tô literalmente aqui, eu não sei o meu número de cor, desculpa mesmo. Quem quer falar comigo tem o meu WhatsApp lá na bio. Vocês vão lá na bio ou me chama no direct, que eu passo direitinho as informações de como funciona, os trabalhos, de como é tudo direitinho, tá bom? Com essa parte do tarô. Porque sim, eu trabalho com o tarô. Antigamente eu trabalhava com o tarô só dentro da mentoria. Eu não fazia consulta individual, porque eu só trabalhava ele como mapeamento dentro da mentoria. Mas como teve algumas pessoas que quiseram essa questão, mas não, eu gostaria, eu não quero fazer um processo no momento, eu só quero um direcionamento, eu passei a trazer algumas consultas, eu faço algumas consultas direcionadas assim. É só me chamar lá que a gente conversa sem nenhum problema, tá bom? Porque realmente eu não deixei aqui o meu número, eu esqueci. E eu sou péssima pra gravar número de memória, gente. Mas clica no link da bio ou me chama no direct. Deixa eu pegar aqui o teu nome, eu te mando mensagem depois. Pera aí. Deixa eu printar aqui, eu te chamo assim que eu sair daqui. Pera aí. Pronto, Clara. Eu te chamo assim que eu sair daqui. Então, gente, qual é a questão aqui que a gente precisa fazer? A gente entender que eu senti de trazer um negócio aqui. Quando a gente quer um direcionamento, que nem vocês querem, é muito importante sim a gente buscar direcionamentos. Eu faço isso, eu tenho tarólogas que me ajudam, eu tenho outras terapeutas e também outras pessoas que trabalham com espiritualidade que também me ajudam. Que eu vou atrás quando eu preciso de algo mais fino, um ajuste mais fino. Mas é a gente entender, principalmente nesses momentos, analisar onde a gente está, com verdade, para a gente também entender o que a gente está buscando. E eu falo isso assim porque eu tenho clientes que eu atendo há muito tempo, e principalmente clientes que são minhas de mentoria, de coisas mais avançadas. Às vezes elas querem uma pergunta para o tarô, que eu falo com elas, antes de você me perguntar, analisa o que você quer dessa situação e o que está vindo. Porque é o que a temperança trouxe. Muitas vezes a gente vai precisar de alguém que nos ajude a trazer os ajustes finos, como as cartas. Mas a gente também tem que lembrar que a maior voz é a gente. Por isso que eu falei aqui, você está observando o que você está pensando? A qualidade dos teus pensamentos? O que está vindo desses pensamentos para você? Porque isso determina, às vezes, coisas assim que a gente não quer ou não pode viver no momento. Não porque a gente não é capaz, mas que no momento a gente não está preparado para receber. Sabe? Porque a gente não ajustou algumas coisas. Eu tenho uma mentorada, por exemplo, que eu estava trabalhando com ela para a gente aumentar o faturamento dela. Porque eu trabalho muito com empreendedoras para ajudar a fazer o quê? Elas aumentarem o faturamento. E a gente estava alinhando, e o que eu entendi no caso dela? Eu falei, a tua mentalidade pro dinheiro tá errada. Você quer um valor
que é justo, dá para fazer, mas a forma como você quer estruturar seus afazeres, se você não mudar preço, se você não aumentar a quantidade de tempo de trabalho, não fizer alguns ajustes físicos, fazer sua parte energética não vai funcionar, porque é um alinhamento. Então, o teu desejo é coerente com a tua ação e o que o mundo tá achando de você? O que o mundo tá te mostrando, nem achando, te mostrando? Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo perguntas assim, eu existi muito pro tarô em alguns momentos por conta de algumas visões que eu falo, gente, eu tenho medo de ser dura com algumas pessoas. Como eu falei, meu baralho é muito sincero, eu tenho esse medo de ser dura com algumas pessoas que eu ia pegar. Porque eu sei a responsabilidade que um tarô traz, tá? Tarô não é brincadeira, tarô é direcionamento de vida. Por isso que eu trabalhava ele só na mentoria, porque eu falei, eu quero gente com consciência pra aguentar o que eu vou falar. No sentido, não porque é muito duro e tal, mas porque é a verdade. Que nem tem pessoas que vão no tarô toda semana pra saber se a pessoa que elas tem interesse amoroso ama ela. E a mesma pessoa sempre dá a mesma coisa e a pessoa continua insistindo. Por quê? Porque o universo, a pessoa mostrou que não está interessada, mas ela quer porque quer, e a mentalidade dela está fixa, ela não quer mudar. Vocês entendem que a conta não fecha, que sim, é um alinhamento. Você tem que ter um desejo, você tem que ir atrás. Mas principalmente se esse desejo envolve outra pessoa. Você não pode fugir da realidade. Você tem que respeitar o alinhamento. E eu tenho muito essa consciência com as pessoas, porque a minha responsabilidade como uma mentora que ajuda pessoas a se alinharem com a prosperidade é alinhar esse pensamento. Onde é que está o foco dele? Ele está na realidade? Ele tem um sonho, mas ele é um sonho que você está construindo uma realidade ou você está construindo uma ilusão que está te levando para um outro lugar? Sabe? E eu falo isso porque, gente, eu trabalho com energia. Algumas pessoas querem milagre. Algumas pessoas querem coisas que não são possíveis. Por quê? O meu trabalho é alinhar você, não criar milagre na tua vida. É ajudar você a se conectar com o que você deseja para tirar do caminho os bloqueios que vão te ajudar, mas não a qualquer custo. Não é assim que funciona. É alinhar com a verdade. É alinhar com a verdade. Deixa eu ver aqui o que tem. Quando me perguntam se o outro a ama, porque tô falando uma taróloga aqui comigo, gente. Quando me perguntam se o outro a ama, eu trabalho acima de tudo o amor próprio. Eu também faço isso. Não vale a pena procurar amor de alguém quando não nos amamos a nós mesmas, verdade. Isso aqui é muito importante, tá? Porque um dos pilares pra gente trabalhar a prosperidade é a autoestima, é a gente se amar. E quando a gente pega uma pessoa que tá muito pega nisso, a gente tem que trazer... A gente não, quando a pessoa tem interesse em ter a vida dos sonhos, verdadeiramente, ter o amor que ela quer na vida dela, é trazer pra ela justamente... mas você se amou primeiro? Onde está o teu nível de amor? Eu sigo uma cartomante que ela é muito debochada. Eu gosto muito dos conteúdos dela. Eu não lembro o nome dela agora. E ela responde caixinha de pergunta. E ela dá uns deboches na cara do povo, justamente trazendo essa questão, gente. Que, por exemplo, a pessoa sempre faz a mesma pergunta. Falou, pera, de perguntar. Falou, deixa eu virar, eu vou tirar com a carta pra cima. E você escolhe a carta que você quer, que vai dar a resposta que você quer. Porque às vezes não é a resposta. Não interessa o que eu vou falar pra você se você não quer ouvir. E é por isso que eu não tiro no ao vivo, gente. Porque eu não tô aqui pra tapar buraco. Quando eu abro um oráculo pra te ajudar a ter um alinhamento, não pra tapar buraco. Oráculo pra mim é coisa séria. Eu respeito muito os oráculos, de verdade, assim. Oráculo pra mim, tanto é que quando eu não tô pronta pra saber a resposta, eu não abro oráculo. Nem abro pra mim, que eu tenho vários, e nem pergunto, porque eu sei, eu não tenho no momento maturidade pra lidar com a resposta, porque o meu oráculo ele dá tapa em mim também, ele dá voador em mim. Então eu só abro um oráculo quando eu tô pronta pra receber ouvir o que eu não quero ouvir, mesmo que vier. Eu tô pronta. Gente, juro pra você, teve uma vez, deixa eu contar pra vocês essa. A gente mudou um pouco o tema, mas tudo bem, vocês sabem como eu sou. Eu faço entrevistas, faço palestras e tal. E eu tinha sido convidada numa entrevista de uma rádio. Eu falei, maravilha, é uma rádio que eu trabalho. Inclusive hoje em dia eu trabalho nessa rádio de sábado, Active Brasil. É uma rádio do Ceará, tem programa no YouTube, programa do Observatório Virtual. E na época eu tinha sido convidada pra fazer uma entrevista lá.
E aí, para conversar era sobre carta, justamente, previsão do ano, tal, tinham me convidado para falar sobre isso. E na noite anterior, boba, eu tava nervosa, eu peguei o meu baralho e eu abri, que eu falei, como é que vai ser a entrevista? E tinha falado que ia dar uns probleminhas, ia ter confusão ali. Eu ia passar por alguns problemas, tinha dado no baralho. Daí você já fiquei desesperada, óbvio, né? Você fala, puta, cara, eu já tô nervosa, vai dar problema. E aí, o que eu fiz? Eu sou terapeuta, eu sou mentora, então eu falei, ok, o baralho já disse, já sabemos que tem alguma coisa que pode dar algum problema. Então, antes eu falei, ok, eu fui me alinhando energeticamente, fui limpando a energia da situação, porque a gente que sabe fazer, a gente sabe, a gente pode fazer isso para ajudar a amenizar problemas. Daí eu fui fazendo todo esse negócio. E no dia seguinte teve a entrevista. E realmente teve problemas durante a entrevista. A gente teve algumas questões, alguns contratempos. Mas o tarô já tinha me deixado preparada para isso. Então eu soube como lidar com aquilo com mais leveza. Eu não evitei o que aconteceu, mas eu sabia o que vinha. Então eu me preparei para aquilo. E é sobre isso. O tarô às vezes ele fala coisas que a gente só tem que se preparar, que a gente não pode mudar. E às vezes ele traz coisas que a gente pode mudar. Por quê? Porque são escolhas. Principalmente se é futuro a longo prazo. Se você mudar a escolha de hoje, vai mudar a escolha do futuro. Mas curto prazo, se já falou, amanhã não vai dar bom. Eu já sei que eu não vou ter como mudar essa situação, mas eu posso me ajustar para fazer com que os problemas sejam menores para mim. Mas isso é questão de consciência, porque se eu fosse outra pessoa e alguém lesse pra mim, meu Deus, vai dar errado amanhã na sua entrevista, eu fico desesperada, eu perco a estrutura, eu não consigo falar, talvez eu até cancele porque eu tenho medo do que vai acontecer. Você entende que tudo é uma questão de consciência, não é o tarô propriamente dito, é como você lida com a resposta dele. É como você lida, o tarô é muito sobre isso, ele é um alinhamento, tanto é que eu falo, gente, vamos conversar. Vamos conversar verdadeiramente aqui. Tem gente que eu falo, você quer mesmo sair dessa situação? Porque o tarô tá mostrando. Tem gente que me faz pergunta. Gente, eu já tive casos que a pessoa me faz uma pergunta, o tarô responde outra coisa. Não sei se tem cartomante aqui, porque eu tô vendo que tem taróloga, tem cartomante aqui na live. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Comigo acontece. A pessoa faz uma pergunta, o tarô responde outra coisa pra ela. Por quê? Porque aquela pergunta que ela fez não faz sentido na vida dela. Pro momento atual. O que é ótimo, porque o tarô mostra o que ela tem que olhar. Agora, ela vai querer ver? Não sei. Esse é um dos motivos pelo qual eu não tiro carta no ao vivo, porque o meu baralho faz isso. Já teve pessoa pra mim que foi perguntar de relacionamento. Ah, Pérola, e o meu relacionamento? Só que a vida da pessoa tava um caos. Então o tarô literalmente disse pra ela, foca em estruturar a tua vida. Não faz sentido olhar pro lado amoroso agora, porque a tua vida você tem que estruturar outras áreas primeiro pra você ficar bem, pra depois você se abrir verdadeiramente pro relacionamento. Agora, a pessoa tava comigo no privado. Se eu falo isso aqui, ela não sabe ler, não sei o que lá, então eu evito estresse. O meu trabalho é profundo. O meu trabalho é para quem quer se alinhar. É para quem quer resposta rápida, é quem quer verdadeiramente um objetivo, quem tem propósito, quem quer prosperar. Meu trabalho é para esse tipo de pessoa. Então, se você é esse tipo de pessoa, seja bem-vindo. Eu vou amar conversar com você pra gente ver o que é melhor para você agora. É só ir no privado, conversa comigo, a gente agenda uma sessão de diagnóstico, a gente conversa. Porque eu não sou a pessoa que dou respostas rasas, eu não consigo, não faz parte do meu propósito. Porque eu sei que tudo é um alinhamento pra gente prosperar. E todo alinhamento começa com a nossa consciência. Então, aonde é que estão os seus pensamentos? E se você tá evitando pensar coisa negativa, repensa isso. Porque o seu pensamento negativo tá mostrando, na verdade, aonde você tá parado. Por isso que eu não tô julgando, a pessoa só pensa em relacionamento. Isso não tá errado, você querer um grande amor. Mas se você quer um grande amor, mas a tua vida tá um caos, é hora de você parar pra pensar. Será que eu não tenho um grande amor porque a minha vida tá um caos? Entende que o pensamento às vezes está mostrando qual é o problema. O pensamento está mostrando qual é o problema. Às vezes o que você quer, a maioria das vezes, tá, gente, requer um alinhamento antes. Às vezes você não conseguiu o dinheiro que você quer, o relacionamento que você quer, não porque você não é merecedor, não porque você é incapaz, é porque tem coisas que precisam ser alinhadas antes de vir. Como eu falei, eu dei o exemplo daquela minha mentorada, que ela queria mais dinheiro, mas ela precisava que alinhar o quê? A mentalidade e o comportamento dela, que não estava coerente pro dinheiro que ela queria.
E às vezes você quer um relacionamento, mas tem espaço para esse relacionamento na tua vida? Se a gente for parar pra pensar de verdade, tem espaço? Porque tem gente que quer um relacionamento, mas não tem hora pra ver pessoa, gente. Tá trabalhando quase 24 horas por dia. Eu quero viver um grande amor. Tem espaço pra essa pessoa na tua vida? E como é que você quer arranjar alguém se não tem espaço pra ela? Não vai chegar. Vocês entendem que tem coisa que a conta não fecha? E por isso que vocês têm que alinhar o pensamento de vocês e ver se ele tá coerente com o que você quer viver. Vamos lá. Claramente, quando a pessoa não está a olhar para onde deve, o tarô direciona. Exatamente, a estrela do chum tá falando aqui. É sobre isso, gente. Eu tenho uma visão muito específica e muito contundente com relação aos oráculos, da forma como eu uso, do que eu acredito, de como eu falo. Cada um escolhe trabalhar da forma que lhe é melhor. Tem gente para todo mundo. Tem gente para se encaixar nos diversos tipos de pessoa. Tem gente que vai usar oráculos de diversas formas. Tem gente que vai fazer coisas, tem gente que não vai. E tá tudo bem. Se você não se alinha com o tipo de coisa que eu falo, tá tudo bem. Vai ter um profissional que vai ser ótimo para te ajudar, que vai estar aqui respondendo perguntas no ao vivo, que para ele, dentro da ética dele de trabalhar com o tarô, tá tudo bem. Mas a gente tem que entender qual é a minha ética, no que eu acredito, como eu funciono. Lembra que eu abri essa live falando, você sabe como você funciona? Você sabe o que é melhor para você? Eu sei que da forma como eu funciono, como eu brinco com a vida, como eu me direciono na vida, como eu leio oráculos, eu fazer esse tipo de coisa aqui não vai dar certo, porque eu vou chegar em pontos que expõem. Eu já tive casos de expor pessoas sem querer. Por quê? Eu fui lendo ao vivo. E a pessoa ficou muito mal. Isso já estava combinado. Daí eu entendi, ok, tem que ter limites. Mas eu sei como eu funciono. E isso, quanto mais eu respeito como eu funciono. Quanto mais eu entendo como eu funciono, quanto mais eu respeito o que eu funciono, independente do que está funcionando para os outros, eu entendo o que funciona para mim e alinho o meu pensamento, o meu sentimento, as coisas na minha vida vão fluindo, eu vou prosperando cada vez mais, e eu vou equilibrando as áreas da minha vida. E você? Você está analisando o que você está pensando? Você está vendo como você funciona? Porque, gente, às vezes você não está prosperando porque você não sabe como você funciona. Isso é muito real. Eu vou dar um exemplo de uma outra mentorada minha, muito legal, assim, eu também, fora o tarô, eu também trabalho com astrologia, né? Eu sou apaixonada por astrologia. E a astrologia, tem gente que pergunta, Pérola, pra que serve a astrologia? Esse negócio de saber planeta e tal. De forma simples, a astrologia é para você entender como você funciona. Quais são as tendências que você tem em diferentes áreas da vida, de comportamentos que você tem, para que você saiba, eu tenho a tendência nessa área da vida de me comportar desta forma, para você entender como você funciona e ajustar, para não cometer erros que podem te tirar do foco. Por exemplo, como eu tenho ajuda empreendedoras, como eu já comentei, e a gente foi fazer um mapa que eu chamo de a tríade da prosperidade, que é o quê? O mapa a gente tem várias formas de ler. Uma das formas é pra gente ler a parte de carreira e financeira da pessoa. Como ela funciona ali, qual é a tríade? Se é uma tríade de água, de fogo, de ar ou de terra. Porque o tipo de tríade, que é o tipo de elemento que tem ali, não vou dar muitos detalhes porque é complexo mesmo, vai definir o tipo de comportamento que você vai ter na hora do trabalho. O que é mais fácil, o que é mais difícil, o que você precisa, o que é bom você evitar. Para que você entenda qual é a sua natureza. Essa pessoa que eu estava atendendo, no mapa dela estava falando claramente, olha, no trabalho você precisa criar um plano minucioso, você precisa de um planejamento estratégico muito forte, senão você vai se perder. E aí foi uma sacada muito grande, porque ela falou, Pérola, caramba, faz muito sentido, porque eu tô num lugar que eu tô trabalhando algumas coisas, só que eu tô tentando fazer liberdade criativa, eu tô tentando fazer o que vem na minha mente, e as coisas não estão fluindo. Eu tô tentando ser espontânea, fazer aquilo, e não tá fluindo. Porque ela é uma pessoa que não funciona na base do improviso, na base da espontaneidade, ela precisa de um plano estratégico. Então o que ela fez? De uma sessão para outra, ela parou, ela desenhou o plano estratégico dela. Ela falou, passo 1, passo 2, passo 3, é isso que eu vou fazer aqui, é isso que eu vou fazer lá. Na outra sessão ela já chegou assim, ela fez uma diferença enorme. As pessoas sentiram diferença, as pessoas me elogiaram, as pessoas viram que parecia que era outra pessoa, porque ela simplesmente se ajustou ao que ela funcionava.
A forma como era bom pra ela, que é o quê? Ah, eu preciso planejar. Porque às vezes você tá tentando se encaixar num padrão que você não consegue. Porque às vezes você não é da galera do planejamento. E não é que você não precisa planejar. Entenda bem, todo mundo precisa planejar. Mas você tem que entender que às vezes, dependendo do momento, se você for tentar fazer um planejamento rígido, você vai travar. Por quê? Você é da espontaneidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu preciso de fluidez. Eu não posso ter muita rigidez. Eu preciso, tanto é que eu tô aprendendo agora a me planejar melhor, porque eu preciso de planejamento. Mas eu sempre fui a pessoa ali do improviso. Se você me der uma regra, siga desta forma, eu vou travar, porque eu tenho que ter brecha para improviso. Eu tenho que ter brecha, eu sou muito de feeling. Então eu travo se você me der um script muito rígido. Pera, você não pode mudar isso. Meu Deus. É um caos pra mim, porque eu preciso de fluidez. Mas eu sei disso porque eu sei como eu funciono. Enquanto mais eu me alinho com o que eu funciono e com a minha verdade, mais dinheiro eu ganho. E às vezes você só precisa começar a se alinhar mais com quem você é, com a sua verdade, para ganhar mais dinheiro, para ter o relacionamento que você quer. Mas primeiro é o quê? É pensamento. É alinhar com o teu pensamento primeiro. Deixa eu ver aqui claramente, quando a pessoa não está a olhar para onde deve, o tarô direciona, não é a mesma pergunta ali, mesmo comentário, na verdade. Mas, gente, basicamente é isso. Eu trouxe essa questão que a gente acabou indo para outros temas dentro do que foi trazido aqui, e eu senti de trazer esse posicionamento mesmo com relação às cartas, a mentalidade, porque para mim isso tudo se complementa, sabe? Se complementa muito. E eu tenho muito respeito pelo meu trabalho, muito respeito pelo trabalho de outros profissionais. E eu acho que é importante trazer de uma forma mais aberta como funciona o meu trabalho para vocês também, que algumas pessoas me falaram que tinham algumas dúvidas. Então eu vou começar a trazer um pouco mais sobre isso, sobre como eu linko essas coisas, como funciona esses processos comigo. Mas antes de acabar, eu só quero que você relembre sempre. Observe o que você está pensando. De verdade. O que você fala? Ah, eu não gostei do que eu pensei. Porque isso traz uma informação sobre você. Principalmente se você teve vergonha. Porque isso traz uma informação sobre você que se você reprime isso trava alguma área da sua vida. Porque você está negando algo que está pedindo para ser olhado. E eu não tô falando porque você... Ai, pera, tudo que eu pensar eu tenho que fazer. Não é sobre ceder ao pensamento. Mas é você entender que aquilo te incomoda. E como é que você lida com isso para que isso pare de te incomodar? Porque a gente só consegue fazer que um pensamento pare de incomodar quando a gente olha para ele. E quando a gente decide trabalhar com ele de uma forma diferente. Só que se a gente nega a existência dele, a gente trava o processo e isso trava alguma outra área. Sabe? É verdade, é real isso. Então, observe primeiro os pensamentos de vocês, se permitam pensar, para vocês entenderem aonde é que eu tô. Porque quando você se permite pensar, você fala, eu tô aqui. É aqui que tá acontecendo. É aqui que tá rolando as coisas. Para falar, a partir disso aqui, é para lá que eu vou. Os pensamentos, eles vão direcionar onde você tá para você recalcular a rota. Então, para analisar o que você está pensando e o que você está sentindo com muito mais cuidado. Porque as coisas vão para frente. E para finalizar, tenha paciência com o seu processo. Porque muitas vezes vocês ficam ansiosos, eu vejo as pessoas me mandam mensagem falando, Pérola, mas eu não sei, eu comecei bem, mas agora tá difícil, tá mais complexo e tal, essa mudança, porque é uma mudança. Quando você escolhe um ajuste, é um equilíbrio. E mesmo em momentos em alguns momentos, você vai acabar oscilando. Gente, eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu trabalho ajudando você a alinhar para o positivo. Vocês acham que eu não tenho momentos ruins? Eu tenho. E tem dia que eu até abro e falo, gente, eu não tô bem hoje. E tá tudo bem, porque eu sou um ser humano. E eu tenho que respeitar que tem momentos que eu vou ter baixa. Mas é só eu me cuidar para eu não continuar em baixa. Não é sobre ter dias ruins. É sobre como você lida com eles para que eles não sejam todos os dias ruins. É isso que afasta uma pessoa que prospera de que uma não prospera. Não é não sentir tristeza, não sentir medo, não sentir angústia. A gente vai sentir tudo isso. Mas é quanto tempo eu me permito ficar lá? Como é que eu limpo isso para que isso não atrapalhe a minha vida, a minha prosperidade, a minha relação com o outro, o meu relacionamento? É só sobre isso, tá bom?
Basicamente é isso, meus amores. Nós terminamos o nosso Alta Frequência para Prosperar. E lembrando que quinta-feira nós temos o Fofocas Terapêuticas no YouTube, que é uma fofoca muito boa que a gente tem. E nós temos o Edilson como convidado essa semana. Quinta-feira, às 7 da noite. Depois eu vou trazer aqui mais detalhes. Boa tarde, sua linda. Boa tarde, Luciana. Então, quinta-feira vocês têm Fofocas Terapêuticas. Bora fazer fofocas que curem. Convide pessoas, porque esse é um bate-papo muito gostoso pra gente trazer diferentes assuntos e fofocar bastante. É isso. Um beijo. Qualquer dúvida vocês me perguntem. Quem ficou interessado em entender melhor, me chama no privado. A gente agenda uma sessão de diagnóstica de alinhamento. Quem eu falei que eu ia chamar, que me mandou aqui, eu chamo você no privado, que tá tudo certo, tá bom? Um beijo. Nós conversamos. E é isso aí.